Mensagem de número 19, a visão sublime de introduzir o homem na glória. A leitura da Bíblia, João capítulo 17, versículos de 1 a 13. Irmão, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, por meio da igreja, e através da palavra profética, e nós estamos, graças a Deus, alguns dos irmãos daqui de São Paulo foram para a África do Sul, né, e voltaram esta semana, e são irmãos que são, né, profissionais liberais, empresários, e também, né, irmãos que estão aqui servindo como comportor, e foram para a África do Sul para preparar terreno para a conferência História que haverá em outubro deste ano lá em Johannesburg. E graças a Deus nós vemos a boa mão do Senhor, né, estando conosco lá na África do Sul, desde que o Senhor nos deu a profecia de que a África do Sul seria um centro de obras, centro de distribuição para o Senhor poder avançar em todo o continente africano, e isso está se concretizando através da bênção do Senhor. E quando nós chegamos à África do Sul, infelizmente nós não encontramos pessoas vivendo normalmente a vida da igreja, e nós então passamos a trabalhar para essa finalidade desde então. E o Senhor tem nos abençoado, né? No começo desse ano aconteceram algumas coisas que pareciam que estavam, né, nos atrapalhando, né, e nos prejudicando na obra ali, mas não, nós vimos que o Senhor precisava fazer aquilo, porque para que nós hoje tomássemos uma outra direção, e o Senhor está nos abençoando muito, já, né, com uma igreja já em seu estado já bem avançado, ali a vida da igreja em Johannesburg. E também nós temos uma cidade a quase 40, 50 minutos de Johannesburg, que é a Pretória, e os irmãos também já estão ali, né, pregando o evangelho, tomando aquela cidade. E os irmãos decidiram ir para as principais cidades da África do Sul. Os irmãos, né, um grupo de irmãos foi para Durban, né, e ali, irmão, o Senhor já começou a fazer milagres, já no aeroporto de Johannesburg, quando eles iam para lá, e eles fizeram um contato com um casal de empresários que tem restaurante ali, e esse casal abriu a sua casa e serviu de base para o trabalho, né, lá em Durban, e também em Cape Town, né, Cidade do Cabo, também houve, né, nós mandamos uma equipe, né, de trabalhadores ali para abrir o campo, e o Senhor abençoou muito ali, né, também em Cidade do Cabo, né, e essa semana os irmãos estarão fazendo viagem para mais duas cidades, East London, né, e também Porto Elizabeth. E dessa forma, irmão, nós queremos que até outubro nós tenhamos uma vida da igreja normal nessas principais cidades da África do Sul. E o Senhor realmente tem feito grandes coisas usando um pequenino rebanho. Nós não temos muita força, mas o Senhor tem nos abençoado para conquistar aquele continente. E não só isso, irmão, essa semana nós inauguramos o SEAP na Tanzânia, né? Tanzânia, que nós não, né, tínhamos pouco conhecimento do lugar, mas, irmãos, nós, graças a Deus, o Senhor abençoou tanto, que já tem 60 irmãos fazendo o SEAP, sendo aperfeiçoados para serem comportores, e estarão chegando nos próximos dias mais 40, né? Vai se completar o SEAP já com a primeira turma de 100 SEAPistas, 100 pessoas. E não só isso, nós temos mais de 30 adolescentes já começando a casa de adolescentes na Tanzânia.
E os irmãos estão reforçando o trabalho no Quênia, Uganda, que mais? Ami? Camarões, Congo, né? Irmãos, o Senhor está avançando, graças a Deus. Ruanda, Burundi, apesar, irmãos, de nós ainda nos acharmos com poucos trabalhadores, mas, irmãos, o Senhor está fazendo, né, grandes coisas através de poucos. Por isso, irmãos, eu dou graça ao Senhor quando em 2017 o Senhor começou entre nós, revolucionar a questão da colportagem, né? A colportagem, né, queridos irmãos, quem foram os primeiros colportores era no tempo do Pedro Valdo, os valdenses, já no século 12, 13, né? E, irmãos, como começou com os valdenses, eles perceberam que na época em que dominava, né, no tempo da igreja em Tiatira, a palavra de Deus estava sendo negligenciada e quase que não se lia mais a palavra de Deus e era substituída pelos ensinamentos de Jezabel, conforme, né, as 7 cartas das igrejas de Apocalipse da Ásia Menor. E ali, irmãos, esse grupo de pessoas tocados pelo Senhor, que eles não tinham autorização para fazer isso, mas eles, com seu próprio recurso, né, pagaram pessoas para fazer a tradução da Bíblia na língua deles, que era franco-provençal, e também contrataram copistas para copiar porções da Bíblia, e não era permitido para quem não era do clero fazer isso. Então eles escondiam dentro das suas túnicas, uma bolsa, e dentro dessa bolsa eles colocavam as cópias das Escrituras, e essa bolsa tinha, né, tinha uma alça que era pendurada no pescoço, escondida dentro da túnica. E quando eles faziam o seu comércio e percebia que a pessoa precisava da palavra, precisava da salvação, eles então puxavam uma cópia, né, da Escritura, e eles sabiam que a palavra de Deus é que dá salvação para o homem. A palavra de Deus, irmãos, é que realmente dá vida para o homem. Então eles foram os primeiros colportores. Col é por causa do pescoço, né? Pendurado no pescoço. Portor é essa bolsa que carregava essas cópias das Escrituras. Então eles foram os primeiros colportores. Eles foram muito perseguidos, muitos deles morreram martirizados, né? Perseguidos pelos papas e também perseguidos pelo império que imperava na época, irmãos, mas não conseguiram extingui-los, né, desde o século 12, 13, e eles foram vindo até o século 16, tá? E ninguém conseguiu acabar com eles. Por quê? Porque eles viviam em comunidades, e nessas comunidades eles ensinavam às suas crianças a palavra de Deus, e faziam com que as suas crianças, desde a infância, pudessem memorizar a palavra de Deus, porque eles sabiam que se alguém, né, descobrisse, iam tomar e rasgar e queimar, né, porções das Escrituras. Então eles queriam que as suas crianças já tivessem memorizadas desde a infância a palavra de Deus. E dessa forma, irmãos, eles fomentavam já desde a infância das suas crianças, seus adolescentes e jovens, esse espírito de missionário, de levar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus às pessoas, apesar das perseguições, né, dos ataques do inimigo, das muitas mortes que ocorreram, mas não conseguiram acabar com eles. Mas infelizmente, depois da reforma, eles também aderiram à reforma e eles acabaram se aculturando também a situação
do mundo e do cristianismo. Isso apagou o fogo deles. Por isso, irmãos, nós passamos até um vídeo, né, mostrando um dos líderes que conhecem bem a situação deles, disse o seguinte: a igreja não pode ficar na luz da palavra, da revelação da palavra do passado. Aquilo que o Senhor nos deu, temos que agradecer a Deus, nos deu a luz, a palavra, mas o Senhor tem sempre uma luz nova para nos dar na palavra. Por isso, irmãos, a palavra é rica demais. As profecias, irmão, não vão terminar até a volta do Senhor. Ainda tem muita coisa para ser revelada. Então não podemos nos contentar com aquilo que o Senhor já nos revelou e abraçar aquilo e conservar aquilo. Irmão, nós vamos ficar no tempo, porque o Senhor quer avançar. Para o Senhor avançar, Ele tem que nos continuamente nos dando novas revelações, e nós temos que entender que as novas revelações não são apenas para acumular, né, doutrina e teologia na nossa cabeça, não. Quando Deus revela a sua igreja, é para a sua igreja executar a vontade de Deus. Então nunca podemos abraçar aquilo que já Deus nos deu da revelação e achar que é tudo. Nós temos que toda semana, todo dia, irmão, buscar a nova revelação. O Senhor tem que nos dar, graças a Deus, irmão, nós temos a palavra profética que o Senhor tem nos dado. E essa imersão na palavra, irmãos, onde está? Aqui, ó. Você tem isso aqui? Tem isso aqui? Um pequeno resumo cada dia de 4 itens. Irmãos, é a palavra atual que o Espírito nos deu, não é isso? Para nós fazermos a vontade de Deus e seguirmos adiante. E essa palavra, por incrível que pareça, irmãos, é a palavra de Deus para nosso momento. E essa palavra, sendo a palavra de Deus, ela sai com poder. Eu creio que ultimamente vocês receberam ajuda do que lá na conferência em Brasília. Nós abordamos hoje as pessoas: posso orar por você? A pessoa diz, pode, né? Nós suprimimos então aquela parte. Você tem algum pedido? Não precisa fazer mais isso. Nós podemos imediatamente orar com as pessoas, usando a imersão da palavra, e até fazendo a pessoa ler conosco e orar conosco. Por quê? Porque essa palavra tem poder. É a palavra que o Senhor está falando conosco no momento. E essa palavra supre exatamente a necessidade da pessoa. Não é verdade? Então, irmãos, graças a Deus por causa disso. E o segundo item, porque extinguiu a força ou vigor dos valdenses, irmãos, a gente começar a perder o vigor evangelístico. Não podemos ser uma igreja dentre 4 paredes. Precisamos pregar evangelho. Essa é a missão da igreja. Nós precisamos pregar evangelho, mas mais do que isso, precisamos pregar o evangelho do reino. Evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Cristo deseja reinar. Cristo deseja governar a vida de cada um, a vida da igreja, a vida dos membros do corpo de Cristo. De que maneira, irmãos? É por meio da sua palavra. O evangelho do reino tem que ser pregado a toda a terra habitada. Irmãos, é por causa disso que nós estamos indo para a África. O continente africano, irmão, precisa receber o evangelho do reino. Porque há muitas pessoas que amam o Senhor, amam a vinda do Senhor, precisam ser governados por Cristo. Irmãos, o evangelho do reino tem que ser pregado a toda a terra habitada. Mateus 24:14, quando o evangelho do reino for pregado a toda a terra habitada, então virá o fim. E o nosso coração, queridos irmãos, ama a volta do Senhor. Nós estamos lutando aqui para fazer a vontade de Deus, irmãos, para quê? Para trazer o Senhor de volta um dia mais cedo. Que o seu reino se estabeleça aqui na terra. Vamos expulsar esse reino usurpador de Satanás. Ele é o príncipe desse mundo hoje, mas nós vamos
tirar esse reino e nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, esse é o nosso encargo e nós estamos aqui para edificar a igreja, para dar um lugar de habitação para Deus. E ambas as coisas é a mesma coisa. O Evangelho do Reino traz o encabeçamento de Cristo na igreja, e a edificação da igreja também visa o mesmo propósito. Cristo é o cabeça da igreja. Então, irmãos, graças a Deus, o Senhor, quer nos usar, mesmo sendo de pouca força, nós somos um pequenino rebanho, mas aprove ao Senhor dar o seu reino ao pequenino rebanho. Nós somos a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas o Senhor tem posto diante de nós, irmãos, uma porta aberta. Embora, irmão, temos muito sofrimento, muito trabalho, muita aflição para propagar o Evangelho do Reino, mas a boa mão do Senhor tem estado conosco. Irmão, nós vamos trazer o Senhor ainda na nossa geração de volta aqui para a terra. Amém. Muito bom.